Eu assisti The Boys, uma série de super-herói completamente diferente do que a gente já tinha visto, e eu fiquei chocado. Caramba, como é que fizeram isso? Quais as diferenças da história original dos quadrinhos? Foi bom? Foi ruim? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, porque todo dia tem vídeo falando sobre esse mundo de super-heróis, quadrinhos e cinema que a gente adora. Quem já é inscrito sabe que são os Loquias. Se você se inscrever, você faz parte desse grupo que conversa todo dia aqui sobre esses assuntos maravilhosos que são os Loquias. Todos nós aqui, ó. Vocês que escolheram, hein? Eu criei enquete e perguntei, vocês querem ser chamados de Loquia também? Votaram sim a maioria, então tá aí, a culpa não é nem minha. The Boys é uma série produzida pela Amazon Prime, que é um serviço de streaming da Amazon, que não é tão popular aqui no Brasil, por isso talvez não tenham tantas pessoas falando a respeito dessa série, mas vale a pena falar sobre ela sim, porque essa série é uma adaptação de uma história em quadrinhos escrita pelo Garth Ennis. Garth Ennis é um escritor que é conhecido por várias obras aí que são consagradas já, tipo Preacher, que também ganhou uma série, e o aclamado quadrinho do Justiceiro, no selo Marvel Max da Marvel Comics, que é um selo onde eles publicavam quadrinhos adultos, onde surgiu, por exemplo, a Jessica Jones, e depois que ela surgiu lá, ela foi integrada no universo de quadrinhos da Marvel, mas a série do Justiceiro, também desse selo, foi uma das mais famosas e foi escrita por esse cara também. E qual que é a história desse quadrinho do The Boys? Ela se passa em um universo onde super-heróis existem, é óbvio, né, um quadrinho de super-herói, e existe uma empresa chamada Vought e várias outras empresas também que administram super-heróis. Só que esses super-heróis, assim como qualquer ser humano, tem falhas, tem vários defeitos, e vários deles, dá pra dizer até a maioria deles, foi corrompida pelo poder que possui. E essa empresa, que é a principal na série, pelo menos foi a única que foi apresentada, a Vought, tem um grupo principal dos maiores super-heróis, os heróis mais importantes, que são chamados de Os Sete. E dá pra ver que eles são uma clara sátira à Liga da Justiça. Tem o Superman, que é um principal, tem o outro que parece o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem o Aquaman, tem o Flash. Inclusive tem uma história interessante que esse quadrinho começou a ser publicado em um selo que era da DC Comics, mas depois a DC não gostou, falou, pô, isso aí tá, vocês estão de sacanagem, né? Estão sacaneando muito os nossos super-heróis. E aí eles migraram, saíram da DC Comics e foram pra Dynamite, que é um outro selo de quadrinhos lá nos Estados Unidos também. A gente conhece mais Marvel e DC, mas tem vários selos menores de revistas em quadrinhos. Tem a Image Comics, tem a Dynamite Comics, tem a Valiant Comics, tem Boom Comics, tem vários. E nesse mundo aí existe o Billy Butcher, que foi traduzido como Billy Bruto na série. Ele é um cara que tá numa missão de vingança pra matar o Capitão Patriota, o Superman dessa realidade. E o legal é que ele tem um grupinho com ele, que são os The Boys, os rapazes. Nesse grupinho tem o Leitinho, o nome do cara é esse, o Francês, o Hugh e a Kimiko. Esses personagens foram adaptados dos quadrinhos para a série, eles estão um pouco diferentes. Inclusive, isso é uma coisa interessante de se observar, que tem muitas diferenças dos quadrinhos para a série que a Amazon Prime fez. Mas esse é o melhor tipo de adaptação, eu acho, porque você pode assistir a série, pode ler o quadrinho e ter surpresas com as duas mídias, porque as histórias são diferentes, ao mesmo tempo que elas preservam a essência, que é a violência, palavreado baixo, o fato da corrupção no meio dos super-heróis. Então, quando eu comecei a assistir essa série, apesar de eu não ter lido os quadrinhos antes, eu li outros quadrinhos que tinham uma temática um pouco parecida. Tem um quadrinho chamado Irredeemable, do escritor Mark Waid, que aborda o lance de um Superman do mal
que virou um ditador, e aí os outros super-heróis precisam lutar pra tentar impedir ele, vencer ele, que é uma pessoa praticamente indestrutível. A mesma coisa com Injustice, não tem? Injustiça, aquele quadrinho da DC Comics que dá uma deturpada na história dos super-heróis, faz o Superman virando um malvado, virando um ditador, comandando todo mundo, que é derivado dos jogos de videogame Injustice. É tudo uma premissa bem parecida, o Superman ficou do mal e todo mundo tem que lutar contra ele. Então quando eu fui assistir The Boys, eu tava esperando isso, mas eu fiquei bem surpreso positivamente, porque não é simplesmente o Superman do mal. Sim, o Superman é imbatível, ele dá um cagaço em você, mas a trama é um pouco mais complexa de simplesmente ser um super-herói que virou ditador e todo mundo tem que derrubar ele agora. E essa complexidade nos personagens foi muito legal de perceber. Dá pra fazer uma relação até com Watchmen, por exemplo. Em Watchmen não dá pra identificar os vilões completos ou os mocinhos completos. Todo mundo é meio mocinho, meio vilão. Todos os personagens são muito complexos. A maior diferença entre o Watchmen e The Boys, eu acho que em The Boys nós temos super-heróis de verdade, superpoderes de verdade, que inclusive é uma coisa muito interessante. Os superpoderes do pessoal na série, excelente. Os efeitos são ótimos e não deixariam a desejar para nenhum filme de Hollywood. É importante notar que essa é uma série adulta, ou seja, tem cenas picantes, oba, rolando ali, mas o que é mais pesado mesmo, de ficar, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso, são as cenas de violência. Tem sangue, fraturas, ferimentos, tudo muito exposto. Inclusive, não é gratuito, porque isso é importante para nós notarmos a diferença entre uma pessoa super poderosa e uma pessoa comum. Para uma pessoa comum, é mega difícil você quebrar a perna ou algo do tipo, mas para uma pessoa mega poderosa, ela encosta em você e você já era. E é isso que a gente vê na série. Então essa violência descarada é importante pra gente sentir como uma pessoa comum é diferente de um super-herói assim. Uma pessoa com superpoderes pode sem querer matar uma pessoa comum simplesmente porque estava desatenta. E isso dá uma tensão muito grande à série, porque como a gente acompanha principalmente as pessoas sem superpoderes, o Hugh, que também tá ali no meio, e ele entra nessa aventura de se vingar dos super-heróis, que eles chamam de supers no universo da série, porque a namorada dele foi morta por um super-herói, pelo Trem-Bala, que é a versão do Flash da série The Boys. E os supers encaram aquilo como uma consequência, foi sem querer, aconteceu isso aí, entendeu? Engole. Eu tô aqui fazendo coisas muito mais importantes do que cuidar da vida da sua namorada aí, que tava à toa no meio da rua. E isso é de fato revoltante, em vários aspectos. Primeiro, no aspecto de você ver como as pessoas com poderes se corromperam por aquele poder, se acham muito superiores a qualquer outro ser humano, e como uma pessoa normal como a gente é totalmente impotente a um super desse. Sério, como é que uma pessoa normal vai encarar um cidadão que é extremamente rápido que nem um trem-bala? É impossível. Como é que vai encarar o Capitão Patriota? Só pela super força eles já seriam invencíveis, imagine contando o resto dos poderes que eles têm. Mas ao mesmo tempo a série consegue ser leve, e parece estranho eu falar isso. É porque apesar dessa violência, apesar dessa tensão imensa durante toda a trama, dá pra sacar que os personagens não têm o que fazer, é aceitar. Aceita que o mundo é assim, e ao mesmo tempo que eles querem se vingar, eles estão tirando sarro daquilo tudo. A série inteira é muito comédia britânica, muito humor negro. Tem gente morrendo e eles estão fazendo piada. Porque é isso, não tem o que fazer, o mundo é cruel. E isso encaixou perfeitamente, deixando a série muito mais divertida do que seria se fosse totalmente séria. Se fosse uma série dirigida pelo Zack Snyder, nossa, ninguém ia dar risada naquilo lá. Nada contra o Zack Snyder, hein? Sou maior fã. E é claro, é muito bom a gente ir conhecendo um pouquinho mais de cada personagem. Como eu falei, os personagens são bem complexos, até os super-heróis não são totalmente vilões assim. Eles são caras que têm um monte de poder, todo mundo tá bajulando eles. É como uma celebridade, sabe o Justin Bieber? Imagina se o Justin Bieber fosse um super-herói. É tipo isso. E isso aumenta ainda mais aquela tensão, né? Porque você imagina um cara mega poderoso, irresponsável, é extremamente perigoso. Eles podem matar qualquer um
num piscar de olhos. E é isso que torna a série tão magnética. Dá pra ficar preso assistindo aquela série por quantas horas ela estiver passando. Eu não senti nenhuma barriga o tempo inteiro que eu tava assistindo a série. Eu tava adorando aquilo e torcendo pelos protagonistas, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Assistir uma série ou um filme e ficar torcendo pra aquilo dar certo. Porque geralmente a gente já sabe, né? Ou é o tipo de filme ou série em que qualquer um pode morrer, ou é o tipo de filme ou série que o protagonista nunca vai morrer e aí você não se importa mesmo. Eu acho difícil eles matarem os protagonistas em The Boys, mas ainda assim a tensão fica lá no alto. Será que eles vão ser pegos? Será que eles vão se ferir? Como é que eles vão sair dessa situação? É sempre assim, eles sempre se enfiam em uma situação impossível, porque simplesmente se forem descobertos, não é a polícia que vai atrás deles, é um bando de super-herói que aparece e acaba com você assim, ó, não dá nem pra fugir. E é isso que me faz acreditar que essa é a série de super-herói que a gente precisava, porque até o momento a gente teve um monte de séries de super-herói que lidavam com super-heróis da forma como a gente já conhece, né, salvando todo mundo, tendo que se superar, aprisionar o vilão, mas The Boys é de fato muito profunda e muito complexa, e ela provavelmente vai mudar o jogo de agora em diante. Uma série comunzinha de super-herói não deve agradar tanto quanto agradava antigamente, porque agora nós temos uma visão completamente deturpada de super-heróis que foi adaptada para televisão também. E esse ano tá recheado, né? Vai sair a série do Watchmen, saiu The Boys, é o ano da gente reimaginar os super-heróis como a gente conhecia. Mas tem um lado ruim também. Tem uma coisinha que eu não gostei dessa série, e conversando com amigos que leram as HQs, eu fiquei sabendo que na HQ não é bem assim não, mas na série ficou parecendo que a VOTS, que é a empresa que controla os super-heróis, é a única empresa de super-herói que existe. Ela falou em determinado momento que tem mais de 200 super-heróis em todos os Estados Unidos. Estava negociando lá com um prefeito sobre levar um super-herói para a cidade que aquele prefeito administra. Então parece que tudo gira em torno daquela empresa, e ao mesmo tempo toda a população baba o ovo dos super-heróis. Não mostraram em nenhum momento da série nenhuma pessoa fora do grupinho dos protagonistas e fora da polícia, desse meio assim governamental, que não gosta dos supers. Parece, pelo que a série mostrou, que a população em geral é um bando de gente conformada que acha que esses supers são de fato uns deuses. Inclusive a única explicação que o povo parece comprar para a existência desses deuses, desses supers, é que Deus escolheu eles para nascerem com superpoderes. Claro que isso pode ser uma questão só da primeira temporada, que eles decidiram se focar só na empresa VOT, que decidiram se focar só nas pessoas que são cristãs e acreditam que os supers são uma bênção divina, mas na verdade existe um mundo muito mais complexo de pessoas que pensam diferente. Só que eu acho que deveria pelo menos dar uma pista disso na primeira temporada, coisa que não fizeram. E aí, como o mundo é apresentado de uma forma simples, as pessoas pensam desse jeito, é isso que a população pensa dos supers, é isso que a religião pensa dos supers, é isso que o governo faz com os supers, negocia com essa empresa. Isso meio que torna o mundo da série muito simples. Deveria ser um mundo mais complexo, até pra gente acreditar que aquele mundo de fato existe. Mas eu espero que eles explorem e expandam isso mais na segunda temporada, que inclusive já está confirmada. Antes de estrear a primeira temporada, a Amazon Prime já renovou para a segunda temporada, para você sentir o nível de confiança que a empresa tem nessa série. Até porque a série termina num gancho brutal e me deixou ainda mais ansioso para ir assistir a segunda temporada de uma vez por todas. E me deixou ainda mais ansioso para correr lá e assistir a segunda temporada. Caracas, eu esqueci de falar do Profundo. O Profundo é o super-herói que é uma sátira ao Aquaman, e ele protagoniza uma das cenas mais... Ai, eu não aguento da série inteira. Dá um nojo absurdo que dá vontade de sair correndo, de olhar pro outro lado. E não é a cena que acontece no iniciozinho da série, tá? É uma cena que acontece depois, ele com uma outra moça lá. Nossa, se você viu, você vai saber.
Você já assistiu The Boys? Sim? Não? Comenta aqui embaixo. Se você não percebeu ainda, é uma série recomendadíssima. Eu acho que essa série vai estourar e pode ser a série que vai colocar a Amazon Prime no mapa. Porque até agora a Amazon Prime teve várias séries de destaque, teve Deuses Americanos mais recentemente, por exemplo, mas nenhuma que estourasse a nível Game of Thrones ou Stranger Things, por exemplo. Talvez The Boys seja o Stranger Things, seja o Game of Thrones da Amazon Prime, mas isso só o tempo dirá e só as próximas temporadas confirmarão pra gente. Aqui do lado tem alguns outros vídeos que você pode não ter assistido, então clica aqui e assiste. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.